tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sexto ano. Eu sou Isabela Moreira, a sua professora de ciências. E o nosso tema da aula de hoje é a célula. Estamos começando o nosso PET 3 e essa é a nossa primeira semana. Na aula de hoje, nós iremos explicar a organização básica das células e o seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. E aí, você sabia que todos os seres vivos possuem uma estrutura básica para o seu funcionamento? Essa estrutura básica recebeu o nome de célula. A célula é a unidade da vida, ou seja, todos os seres vivos possuem a célula na sua constituição. E foi através do estudo das células que os pesquisadores descobriram que quando há problemas em seu funcionamento, o corpo pode adoecer. Então, as nossas doenças, elas são causadas por um mau funcionamento nas nossas células. O estudo dessas pequenas estruturas também nos ajuda a compreender melhor a origem das doenças e a cuidar melhor da nossa saúde. As descobertas sobre as características, os mecanismos de funcionamento das células acabaram também facilitando as pesquisas de novos medicamentos e novas tecnologias. Professora, então, como que a gente faz para a gente observar uma célula? Como é que eu posso saber que eu realmente tenho células no meu corpo? As células são estruturas que nós não conseguimos ver a olho nu. Nós precisamos de um instrumento óptico para poder observá-las. Porque elas são muito pequenas e a sua visualização não é possível a olho nu. Precisamos de um instrumento chamado de microscópio. Os microscópios ópticos são formados por um conjunto de lentes que possibilitam a ampliação dessas imagens. Então, esse modelo de microscópio, que é o microscópio óptico, que é o mais utilizado nas universidades e nas escolas, eles têm esses conjuntos de lentes. Então, eles vão ter essas lentes oculares, que a gente chama, e as objetivas, que essas que ficam próximas ao material que você quer observar. Aí você faz um esfregaço, de células da bochecha, por exemplo, coloca em umas lâminas pequenas, que nós chamamos de lamínulas. Colocamos aqui na base e observamos. Fazemos alguns ajustes e podemos aí observar essas células de bochecha. Na teoria celular, o que ela vem dizer, Os cientistas, basearam seus trabalhos nas evidências científicas. Todo o trabalho científico, ele acontece baseado em evidências. Então, o que eles puderam concluir? Todos os organismos, eles são formados por células. Então, nós podemos concluir que a célula é a estrutura básica, A unidade estrutural dos seres vivos. A célula é a menor unidade viva, a menor estrutura viva é a célula. Então, a célula também é a menor unidade viva. E desse lado, nós podemos observar uma célula. Como que é essa célula? Bom, nessa célula a gente pode observar
três componentes básicos. Vamos começar da parte mais externa para a parte mais interna. Essa parte aqui, pessoal, que envolve a célula, ela é chamada de membrana. Membrana plasmática. Essa parte em azul nessa célula, ela é chamada de citoplasma. E a parte mais interna da célula é chamada de núcleo. Núcleo. Ok? Essas são as três estruturas básicas da célula. As células, elas surgem sempre de outras células. Então é importante a gente falar isso porque os seres vivos, eles só surgem a partir de outros seres vivos. A reprodução é também uma característica geral. Todos os seres vivos são capazes de reproduzir, de alguma forma, ou sexuadamente ou assexuadamente. Mas isso são nas próximas aulas que nós vamos conversar sobre. Todas as células também passam por um processo de divisão celular. Se você teve um machucado, arranhei meu braço, essas células novas, a regeneração da sua pele, depende da divisão celular. Essa regeneração só é possível porque as células da sua pele começam a se multiplicar para poder cicatrizar o seu ferimento. Toda célula contém o DNA, que possui os genes. DNA e gene, pessoal, é o nosso material genético. O nosso material genético é aquilo que nos identifica, é a molécula com todo o nosso código. Ah, professora, o fato de você ser com todas as suas características, tá lá, ó, codificado no DNA, assim como você. E essas características são passadas de pai para filho, ou seja, elas são hereditárias. No interior das células e do corpo de todos os seres vivos, ocorrem transformações químicas que mantêm a vida. Ah, professora, me dá um exemplo. A respiração. Todos os seres vivos realizam um processo de respiração, porque ele é um processo de liberação de energia. Então, professora, então a célula precisa de energia para viver? Precisa. Todo ser vivo precisa de energia para viver. O que faz a gente executar um movimento, correr, jogar bola, andar de bicicleta, é porque o nosso organismo tem energia. Então a energia do seu corpo faz seu coração bater, faz o seu corpo movimentar e você faz todas as ações que você quer no seu dia a dia. Certo? Essas transformações, como a respiração, por exemplo, como absorção de nutrientes, eliminação de excretas, esse conjunto todo de transformações químicas, a gente tem um nome para eles. Um nome muito especial chamado de metabolismo. Ah, professor, então quer dizer que toda célula possui metabolismo? Possui. Toda célula possui metabolismo. Classificação celular. Professora, todas as células são iguais? Todas as células de todos os organismos são as mesmas? Bom, as células têm algumas características que podem se diferenciar e os seres vivos também podem ter uma organização diferente. Por exemplo, em relação à quantidade de células, os organismos podem ser unicelulares ou pluri ou multicelulares. O que significa eu ser unicelular? Eu ter uma única célula.
Vamos desenhar aqui uma célula. Uma única célula. A professora, me dá um exemplo de um organismo que só tem uma célula? As bactérias. Ah, beleza. E os organismos pluri ou multicelulares? Ah, eles vão ter muitas células. Então, vamos desenhar aqui muitas células. Dá um exemplo, professora, de organismos que têm muitas células? Nós, seres humanos, todos os outros mamíferos, os répteis, os animais, as plantas, todos somos organismos multicelulares. As células também podem ser divididas entre ser procariota ou ser eucariota. Professor, o que significa a célula ser procariota? A célula procariota, ela não vai ter uma estrutura interna que a gente chama de núcleo. O que é um núcleo? Toda célula tem o DNA, não é? O material genético. Esse material genético da célula, ele fica envolvido por uma membrana chamada membrana nuclear. Organismo que é assim, a gente vai chamar de eucariota e eles vão ter núcleo. Os procariotas, eles não vão ter essa estrutura. Então, o material genético, ele vai estar jogado no meio do citoplasma, que é essa estrutura aqui, ó, que é o DNA, o material genético. Então, toda célula procariota não tem núcleo. O material genético, ele é lançado, né? Ele está disperso no citoplasma. O citoplasma a gente vê aqui nessa cor bege e o material genético aqui a gente observa de preto. Certo? Me dá um exemplo, professora, de células procariotas. Todo mundo do reino Monera, ou seja, todas as bactérias possuem célula procariota. Célula eucariota. A célula eucariota é aquela que vai ter um núcleo verdadeiro, igual a gente conversou. E quais são os organismos, né, que vão ter essa célula dessa forma? Vão ser os organismos do reino protista. Professora, eu não sei ninguém que é do reino protista. Ah, as algas são. Quer saber outro organismo? Aquele que causa malária, ele também está aqui no reino protista. E a gente chama ele de protozoário. Então, todos os protozoários são também célula eucariota. Os fungos, cogumelos, as plantas e nós, os animais. Todos somos formados por célula eucariota. Possuímos, então, nessa célula o núcleo, que é a região onde vai ter o material genético, a membrana plasmática, que vai envolver a célula, o citoplasma, que é esse material fluido que está dentro da nossa célula, e as organelas celulares, que são esses órgãozinhos que vão estar aí dentro do citoplasma. Essa é a visão de uma célula eucariota. Percebam, em amarelo, nós temos o núcleo dessa célula. Em laranja, aqui nós temos o núcleo. O núcleo é a região onde eu vou encontrar quem? O DNA e o material genético da célula. Ah, professor. Então, o que é importante eu saber aqui? Que nesta célula eucariota, eu tenho um núcleo verdadeiro e dentro desse núcleo tem DNA. Esse que é o mais importante que vocês têm que saber dessa característica.
vírus, professora? O que serão os vírus? Todo mundo sabe que eles são seres vivos acelulares. Ah, professora, então quer dizer que os vírus não têm células? Não. Os vírus são seres que não têm células. Eles não têm células e eles nem têm metabolismo próprio. Eles são organismos que a gente fala parasitas obrigatórios. O que significa um organismo ser um parasita obrigatório? Significa que para ele manifestar metabolismo, ele precisa de uma célula hospedeira. E qual célula vai ser hospedeira? A célula a qual ele está parasitando. Então, exemplo, o vírus da Covid-19, ele parasita células humanas. Então, dentro de uma célula humana, ele vai invadir e utilizar o metabolismo daquela célula em benefício próprio. Então, existe duas linhas, né, que pensam, será que os vírus são vivos ou será que os vírus não são vivos? Bom, como eles não possuem células, para mim, eu acredito que a gente pode considerar eles como seres à parte ou seres não vivos. Mas, se eles estão dentro de uma célula, aí sim, eles vão utilizar o metabolismo daquela célula e vão reproduzir e vão utilizar todo aquele corpo, aquele organismo hospedeiro em benefício próprio. E aqui a gente vê uma estrutura viral, é uma capa de proteínas com material genético dentro. Não tem célula, não tem núcleo, não tem citoplasma, não tem nenhuma dessas estruturas que nós conversamos na aula de hoje. Atividades. Vamos lá. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. De acordo com essa teoria, qual dos organismos a seguir não pode ser considerado um ser vivo? Se a gente está considerando célula como característica básica para ser vivo, quem desses aqui não possui células? É o HIV, que é o vírus da AIDS. Né? O HIV, para quem não sabe, é o vírus da AIDS. Então, os vírus a gente considera não vivo. Dois, as células eucariontes possuem envoltório nuclear e as procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? Quem deles são bactérias? Os lactobacilos. Muito bem. Diferencia uma célula eucariota de uma procariota. Através de desenhos, identifique as suas estruturas celulares. A célula eucariota é simples. Eu faço uma membrana plasmática. Aqui já vai ser o citoplasma. E o núcleo já é uma célula eucariota. A célula procariota, muito simples também. Pensa num envoltório. O material genético está aí, ó, disperso no citoplasma. Não possui núcleo. Na aula de hoje nós aprendemos sobre teoria celular e que todos os seres vivos são formados por células. Essas são as referências do nosso trabalho. E um abraço para vocês, até a nossa próxima aula e se tiver dúvidas, manda pra gente.